Boa tarde, queridos amigos que me acompanham no meu canal de Psicologia e Filosofia, Thiago Psicólogo. Trazer para vocês aqui um tema hoje muito importante, falando sobre a criança ferida dentro de cada um de nós. Dentro das suas queixas, dentro das suas dores psíquicas, emocionais, suas dificuldades comportamentais, será que você não carrega aquela criança sofrida, aquela criança que sentiu alguma falta de proteção, algum desamparo, algum sofrimento ou alguns sofrimentos fortes que constituíram sua história de vida e fazem você ser, de alguma forma, o que você é hoje? Ninguém melhor do que isso para tratar, para explicar isso, do que o pediatra e psicanalista inglês Donald Wood Winnicott. É o psicanalista predileto, para mim, é o psicanalista da minha predileção, porque ele faz todo um trabalho com o paciente, ele nos ensina a fazer um trabalho com o paciente chamado holding e handing. Em inglês, handing, no sentido de mãos, aquelas mãos que dão sustentam, suporte, assim como o holding, sustentar, dar suporte. Quando um paciente ele sente esse suporte do terapeuta, a sua vida pode se transformar, pode mudar. E um bom terapeuta winnicottiano, ele consegue dar um holding, um sustento, um suporte para o paciente tão bom que o paciente não se sente mais perdido na vida. Ele não se sente mais sem localização. Isso é muito importante. O Winnicott, pessoal, como pediatra, ele observava o comportamento das mães e dos bebês. E ele foi escrevendo suas obras, ele foi elaborando suas práticas e teorias clínicas. E ele dizia assim, eu não quero ficar distribuindo culpa para as mães. Mas é inegável que grande parte dos problemas que os seres humanos que eu estou atendendo tem relação com a matriz, que é a mãe. A matriz das relações humanas é a relação primária, a relação materna. Se o ser humano tem dificuldade com a relação primária materna, provavelmente ele vai ter a relação secundária, terciária, quaternária e quintenária. É assim que vai nos ensinando esse pediatra inglês que elaborou uma teoria tão bonita da maternagem clínica, de trazer o paciente que às vezes está regredido, às vezes com 4 anos de eu constituído ou não constituído, que seria o ideal ter o eu constituído na idade mental com a cronológica, e às vezes o paciente está regredido por causa dessas dificuldades maternas ou ambientais que ele teve. O Winnicott salienta muito a questão do ambiente, também, diferentemente de Freud, que valoriza mais o interno do paciente, o Winnicott é mais ambiental. Ele valoriza muito mais o ambiente onde a pessoa cresceu, onde ela se desenvolveu ou tentou se desenvolver. Então, às vezes, os seus comportamentos pode ser aquela criancinha lá atrás, gritando, pedindo atenção, pedindo um colo, querendo chorar em paz no seu espaço, não conseguindo ficar só consigo mesma, como diz o Winnicott. Uma das, tá? Causas da síndrome do pânico, ou do transtorno do pânico, que é chamado pelo DSM-5 hoje, nome de transtorno. Uma das causas do pânico é a dificuldade de estar só consigo mesmo. A pessoa entra naquele desespero. Ela não sente em si um autossustento. Provavelmente faltou esse sustento materno, onde o Winnicott chama, na sua teoria, da mãe insuficientemente boa. As mães, quando escutam isso, a gente não fala isso na clínica, né? Mas quando mães estudam psicologia, ou mães participam de congressos, ou têm contato com a teoria winnicottiana de uma forma ou de outra, elas se questionam como esse cara, né? Ele me dá um nome desse de mãe insuficientemente boa. E é muito comum, nós psicólogos, eu que já estou com quase 10 anos aí de clínica atendendo, é muito comum. A gente pode dizer que mais de 90% das queixas dos pacientes são diretamente ou indiretamente
relacionadas com a sua relação materna. É indispensável uma averiguação, uma investigação na clínica da relação paciente-mãe. É indispensável. É praticamente impossível você não descobrir falhas maternas no modo de vida como o paciente conviveu com sua mãe nos anos mais primeiros de vida. Se ele se sentiu sozinho, desprotegido, não acolhido, desamparado, excessivamente cobrado, pouco abraçado, não valorizado. Tudo isso acarreta questões psicoemocionais mais profundas, mais doloridas e que perduram no ser humano muito mais do que vocês possam imaginar. Entende? E na clínica, um bom psicólogo que conhece da teoria winnicottiana sabe aplicar isso e sabe ajudar o seu paciente a melhorar significativamente, de forma muito proveitosa. Às vezes muitas terapias não fazem efeito porque ficam só no nível racional e não conseguem entrar na dor profunda que o ser humano carrega nele. Às vezes alguma coisa lá fora vai desencadear, vai dar esse gatilho dessa dor, vai dar aquele sentimento de desamparo, aquela solidão, aquela falta, né, que ele fala, o Winnicott, aquela angústia, aquela falta de chão que o paciente sente, e ele pode vir a ter os seus problemas recorrentes. Né? Ele voltar a ter os mesmos problemas apresentados antigamente. Então, você trabalha o paciente de uma forma acolhedora, de uma forma que dê maternagem, de forma madura, de forma científica, que só um psicólogo que estudou muito bem, passou por supervisão, por estágio, tá? Por relatórios, muitos anos de vida sabe fazer. Não é qualquer pessoa que pode e consegue fazer. Tem que ser um psicólogo muito bem formado para aplicar essa maternagem winnicottiana que leva o paciente a ter sinais de melhora, uma melhora significativa. O Winnicott trabalhou muito a questão do falso self, onde a criança desprotegida vai criando cascas, uma atrás da outra. E quando você pensa que vai tratar o paciente, você está só na casca dele. A pessoa até pensa que está sendo tratada, só que o verdadeiro eu está lá no fundo. E você não consegue chegar. Então o psicólogo tem que ser muito esperto, muito atento com quem está diante dele. Porque às vezes ele não está tratando a pessoa como ele pensa que está. Porque às vezes ele está no falso self. Ele está só dialogando com o falso self da pessoa. E a pessoa nunca foi quem ela realmente é. Ali para o psicólogo. Por isso que é importante um psicólogo experiente, que estuda muito, que conhece de psicoterapia, para conseguir ajudar você de forma eficaz, verdadeira. Porque terapia não é bate-papo. Terapia é um autoconhecimento profundo. O que Sócrates, né, o filósofo grego, escutou lá do oráculo de Delfos, na Grécia? Que o mais importante é o autoconhecimento. E o oráculo elogiou Sócrates como aquele homem mais sábio da Grécia, porque ele se autoconhecia. Se você se autoconhece, trabalha a sua fragilidade, você vai ser um ser humano muito melhor. Muito melhor. Então não tenha medo de ir de encontro à sua fraqueza, pois na sua fraqueza você vai encontrar a sua força. Você vai encontrar a sua força. E às vezes você vai encontrar na sua fraqueza até um pouco da sua essência. Não tenha medo. O caminho existencial de se sentir aplanado, sentir na trilha certa, passa pelo encontro com a nossa dor, com a nossa fragilidade. Então, às vezes, é importante, às vezes não, muitas das vezes, né? Tratar sua criança dolorida, que grita aí dentro de você por atenção, grita as dores que você pode ter passado com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô, com seus irmãos que possam ter te maltratado, ou na sua adolescência, coisas mal resolvidas. Então, gente, não tem como não trabalhar a história de vida com o paciente, tá? Por mais amante do existencialismo que eu seja, por mais que eu ame a logoterapia, o existencialismo, a filosofia, lançar o paciente para frente é fundamental.
Não pode ficar só interpretando e ficar no passado. Mas tratar a criança dolorida, tratar aquele eu imaturo, que é aquela criança, isso é fundamental no paciente, senão ele não vai evoluir. Ele pode ficar só lá atrás. E você pensa que está tratando e está só no nível racional. Então, esse vídeo fica mais um convite a que vocês conheçam mais a teoria do médico inglês, pediatra Winnicott, qual admiro. Para mim é o maior psicanalista que já existiu e existe. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês. Que a teoria da maternagem, a teoria clínica de Donald Winnicott nos ajude a ser pessoas melhores. Tá bom? Ótima tarde para vocês. Precisando de mim, estou aqui na Clínica de Psicologia. Abraço para vocês, tudo de bom!